Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora para mais um episódio da nossa série de speedrun do canal, subindo o rating aqui de 800 até os 2.200 no chess.com e bora dar início aqui à nossa primeira partida do dia, jogando de pretas na primeira partida contra um jogador aí de 1550 e errei aqui, era para jogar a francesa, foi a siciliana, é mais forte do que eu, o, o C5 vem automático. E agora ele faz bispo C4. Não é possível que um cara de 1550 vai tentar dar um pastor, né? Não, não é isso que ele tá querendo fazer. Jogou aí bispo C4 combinado com C3. Um pouco estranho o que ele tá fazendo. Eu vou jogar agora com D5, já romper no centro. Já que ele tá fazendo lances aí com os peões, ainda não tá desenvolvendo muito bem. E aí veio o dama F3. Ele tá de olho em ideias de pastor por aqui, mas não vai rolar, né? A gente faz E6, já defendendo o cavalo, ganha o tempo em cima da dama, ataca o bispo, pega o par de bispos, e aí já temos uma vantagem grande já. Bom, dama E4. Tomar em C4 mesmo. Se tomar de peão, cavalo F6, e aí ele vai ter problemas sérios aí com a dama e a falta de desenvolvimento. Verdade que aqui ele está indo contra aqueles princípios do jogo na abertura. Que tal sacrificar um peão com o bispo D7, hein? Porque ele está querendo rocar. Eu estou pensando em formas de tentar... Não precisa de fazer isso, né? Bispo D7, bispo C6, mas seria interessante se eu tivesse um ganho de tempo depois. Mas eu não estou conseguindo encontrar muito bem. Eu vou desenvolver bispo D6. E agora roque. Cavalo A3. Caramba, esse cara ele tá fazendo assim, tudo que não deve na abertura. Primeiro, desenvolveu a dama cedo, já não é legal, a dama pode perder tempos. Desenvolveu o cavalo no canto do tabuleiro, um cavalo para H3. Agora ele desenvolve o outro cavalo para o canto do tabuleiro, ele tá com os dois cavalos ali no canto. Ele tá indo contra tudo isso. E é importante respeitar esses conceitos aí de vez em quando para não cair numa posição muito ruim, né? Eu vou jogar aqui A6 para esse cavalo não ter ideias de cavalo B5, que seria a única ideia dele com esse cavalo B5. E aí eu posso tentar desenvolver agora. Vamos fazer E5 para não trocar peças. Bom, se quiser tomar, beleza. Toma aí em F6. Porque olha só, depois da troca das damas, tá aqui numa posição engraçada. Ele tá com os dois cavalos aí no canto do tabuleiro e eu tô com um par de bispos. Estrutura de peões, não sei dizer quem tem a melhor estrutura, acredito que eu tenho a melhor estrutura, porque ele também tá com os peões dobrados, mas eu tenho um centro que pode andar também. Que posição engraçada essa? Que tá caindo, posso tomar em H3, mas aí o cavalo vai ficar monstro em D5. Não posso deixar ele melhorar essa posição. Jogar bispo E6, ficar de olho aí no peão de C4. Agora talvez F5 com a ideia de... Se bem que B5 parece muito mais forte. Começa a abrir linhas por aqui. Bom, e agora F5 com a ideia de F4. Tá achando uns lances bons aqui, hein? F4 ele fez agora. Se eu jogar E4, será que ele vai fazer G4? Bom, vamos ver. E4. E agora eu tenho que melhorar esse meu bispo. O bispo vai ficar melhor colocado em F6. Se eu consigo fazer isso, jogar um bispo E7, bispo F6, aí ele vai começar a ter problemas. Porque aí vai ser difícil segurar esse meu par de bispos. Agora cavalo D5 talvez seja um lance para ele. Cavalo D5, bispo toma, peão toma, bispo F6, torre C1. Isso aqui é possível dele jogar. Mas olha, o cara tá jogando firme a partida, apesar de... Olha, achou o cavalo D5. Apesar de ter começado ali a partida jogando tudo errado, tudo que não se deve fazer, ele tá achando os lances aqui para resistir.
Se eu tomar... Eu acredito que eu vou tomar mesmo. Toma, toma. Bispo F6. Torre C1. C4. Peão toma, peão toma. Cavalo F2, H5. E aí eu posso jogar um torre D8. Eu vou seguir nessa linha aqui. Jogar bispo D5, bispo F6. Que aí ele vai jogar a torre C1 com a ideia de C4 e eu faço C4 para fixar o peão na casa preta. Que aí a torre dele fica escrava na defesa desse peão. Ele tem um G4 que pode ser interessante, mas não é um lance tão simples assim dele fazer. G4 de novo, eu acredito que é forte. Ele foi pro cavalo F2, tentando preparar isso, fazer H5. E pô, o cara tá encontrando os lances aqui, hein? Vamos lá, ele quer fazer G4 no próximo. Se G4, HG, HG, E3, ele vai ter que jogar um cavalo H3, aí peão toma. Tá, não é uma ameaça ainda o G4 por conta de E3. Trazer a torre para invadir a sétima. Agora fazer um torre B5 para ganhar o peão de D5. E3. O cavalo vai ter que ir lá para o canto. Podia até ter tomado primeiro para depois fazer E3. E agora eu tomo. Torre D5 ou tomar em G4? Acho que eu vou jogar torre D5 direto. Porque agora se ele toma em F5, eu tô com a ideia de torre D3 ou torre D2. Torre D2, peão, bispo, torre toma, peão toma, cavalo F2, bispo C3. E aí eu puxo o bispo para D4 e tenho dois peões passados, unidos. Agora vai ficar sério aqui para ele. Ele não pode trocar, tem que jogar a torre C1 forçado. Mas eu tenho um bispo H4 agora, matando as casas do cavalo e ameaçando E2 e E1 dama. Olha só, não tem G3, não tem F2. Ó, foi um fim até instrutivo aqui do cavalo dele, que ele ficou desenvolvendo os cavalos para o canto do tabuleiro. No fim, o cavalo termina lá em H1, sem nenhuma casa. Esse é um exemplo de cavalo no canto, que não fazer com os cavalos. É um exemplo aqui nessa partida. Mas eu tenho que admitir que o cara resistiu, viu? Porque posição difícil de jogar ali para ele, e ele foi encontrando os lances, foi lutando ainda na partida, mas a gente consegue pegar uns conceitos legais aqui do que não fazer, né? Então, se você tá aí na faixa dos 1.600 para baixo, não faça o que ele fez na partida, que isso aqui dá muito errado, tá? Vamos fazer então a nossa revisão, vamos colocar aqui na revisão da partida, vamos ver o que rolou. Ele deu aqui 76,9 de precisão para o meu adversário, 86,1 para mim. Vamos lá começar. Mas antes disso, eu preciso te dar um recado aqui muito importante para você que acompanha o canal e está querendo desenvolver suas habilidades no xadrez, que agora, amanhã, na verdade, já está chegando aí o dia. Amanhã nós vamos abrir as matrículas para a última turma do ano da Chessflix e com uma condição mega especial de Natal. Vai ser uma turma de Natal essa, com um presente que nós preparamos aí para você, onde você entrando amanhã, você vai ter acesso a todos os cursos já produzidos pelo time de grandes mestres da Chessflix em um único só lugar, que é o nosso mais novo aplicativo próprio, que foi desenvolvido para que você tenha todos os recursos para assim melhorar no xadrez. E se você quer aproveitar essa condição especial com 77% de desconto, essa é a hora. Basta você entrar para o nosso grupo VIP no WhatsApp, o link está aqui na descrição desse vídeo. Então você entra ali na descrição, clica no link, vai ter uma página, coloca os seus dados, entra para o grupo VIP, que nesse dia 22, domingo, às 8 da manhã, nós vamos abrir as matrículas. Agora fica ligado, porque as matrículas vão ficar abertas nessa condição especial por apenas 24 horas. Fechado? Bom, então bora voltar aqui para a nossa partida, que eu estou curioso para ver aqui o que o computador acha dessa partida. Então joguei aí uma siciliana, ele começou jogando com bispo C4, abertura toda irregular, e aí veio um primeiro lance, dama F3. Cara, não desenvolve sua dama assim tão cedo,
que isso dá problemas sérios na posição. Então é melhor desenvolver as outras peças, cavalo F3, por exemplo. Então joguei E6, cavalo no canto, também desenvolve o cavalo para uma casa que não é muito legal, era melhor trazer o cavalo para E2, ele vinha para o centro, e aqui eu aproveito para pegar o par de bispos. Então joguei cavalo F6, dama F3, a dama continua mal colocada lá em F3, bispo D6, roque, roque. O computador gosta de H6 profilático para não permitir bispo G5. E aí veio o cavalo A3. Aquela posição engraçada que tá com os dois cavalos no canto e a dama em F3. Então tá tudo errado. Lembra sempre, as peças devem ir em direção ao centro. Joguei aí com A6 para evitar um cavalo B5. Ele acha passivo. Melhor jogar com E5, E4 direto. É que eu pensei que ele poderia combinar cavalo B5 com torre D1, por isso eu joguei esse A6. Vem então bispo F4, agora eu jogo com ganho de tempo. E olha, segundo o computador, esse lance eu desperdiço a vantagem. Não precisava jogar H6, era melhor jogar com E4 e de repente estou só um pouquinho melhor. Olha só, jogou cavalo C2, bispo E6 e agora vamos ter que brigar nesse final, que de repente, segundo o computador, tá igualado já. Olha como estragar uma posição, né? O cara fez tudo errado e ainda estragamos. Mas eu acredito que ainda é uma posição muito difícil de jogar. Os cavalos ali mal colocados, meu par de bispos. Uma posição que é delicada para ele. Tanto que em 2 lances ele já estragou a posição. Agora vem bispo E7 para melhorar o bispo. E aí o erro, cavalo D5, que no primeiro momento eu pensei que fosse um lance bom para impedir o bispo F6. Mas a verdade é que essa ideia de jogar com C4 parece bem interessante. Apesar dele não achar o mais preciso de novo, o computador está me contrariando em todas as análises, né? É que ele fala que A5 ele dá 1.6 de vantagem e C4 está só 1.1. Não deixa de ser uma boa vantagem na posição. Mas aqui A5, se jogar C4, qual que é a ideia? Caramba, ele manda A4 já. E joga essa posição. Eu não queria deixar ele colocar em casa branca, parece muito mais humano fazer C4 para fixar o peão numa casa preta e agora a torre fica escrava. Então quando a gente vai analisar com o computador é muito interessante fazer isso também, você ter a percepção do que é um lance humano e do que é um lance de computador. Aqui o A5 para A4 não parece tão claro, agora C4 fixei ali na casa preta, difícil atacar C4. Aqui a posição vai clareando já, a posição fica muito mais fácil de jogar e tá complicada para ele. Veio aí torre B5, G4, E3 e aí o cavalo fica lá no canto, vem as penduradas dele também. Aqui a gente já consegue arrematar a partida. Mas olha, o cara resistiu bravamente, isso eu tenho que admitir. Vamos para a nossa próxima partida, passamos aí dos 1.600 agora. Vamos enfrentar um indiano próximo dos 1.600, jogando aí uma abertura inglesa. Vamos jogar agora com o cavalo C3. E temos a opção de uma inglesinha mais posicional e de uma inglesinha mais agressiva. Nesse episódio eu vou jogar a inglesinha mais agressiva, que tem o nome de Sistema Botvinnik, quando eu jogo com os peões em C4, D3 e E4. Muitas vezes, nesse tipo de posição da inglesa Botvinnik, as brancas podem pensar em atacar na ala do rei, porque o branco fica com um centro muito sólido, assim controlando muito bem a casa D5. Então é difícil de ter uma ruptura no centro. E o preço que o branco paga é deixar essa casa fraca, a casa D4. Mas o cavalo de E2 está, nesse momento, defendendo muito bem essa casa. Agora meu plano é dama D2 para bispo H6. Só que ele veio rápido com F5. E agora eu vou te ensinar um conceito aqui nessa posição da inglesa. Quando chega o F5, o melhor é tomar em F5 para abrir a diagonal do seu bispo. E agora ele tem duas opções. Se ele toma com o peão de G, você vai jogar F4. Porque o peão de F5 ele acaba se tornando um problema, ele acaba ficando fraco e ele limita a atividade do bispo de C8. E se ele toma de bispo, agora é possível jogar com D4 para abrir a posição, abrir o centro, porque depois das trocas no centro,
o rei ele vai ficar muito vulnerável. Olha só, tomou em D4. Se agora ele jogar cavalo D4, bispo D4, eu já troco o bispo do fianqueto. E aí a gente começa a perceber as debilidades que surgiram com o avanço F5. Bom, ele jogou cavalo F6, eu posso ir lá buscar esse peão de B7, mas posso também jogar um cavalo D5, que tem aí o seu interesse, porque eu quero trocar o bispo do fianqueto. Basicamente é essa a minha ideia. Vamos tomar com cheque. Rei H8. E agora, bispo B7, torre B8, cheque, dama F6, tomem as... tem uma variante meio doida aqui, que eu teria que tomar em B7, torre B8, tome em G7, rei G7, dama D4, dama F6, dama por A7. Eu busco os dois peões, só que minha dama fica longe, bem longe. E se ele jogar bispo H3, eu tenho torre 1. Não sei, parece interessante isso. Porque a dama fica defendendo e não tem C5 que eu tenho descoberto. É um pouco arriscado, pra falar a verdade. Mas ele jogou rápido aqui, bispo H3, ignorou. Eu posso agora voltar meu bispo para G2, se eu sentir que tá perigoso demais. Olha só, se eu quiser já dar uma simplificada braba aqui na posição, eu posso jogar bispo toma, toma, cheque. Eu vou jogar isso, inclusive. Toma, cheque. E agora se dama F6 eu troco. Não pode tomar de torre. Eu vou trocar um monte de peças e ficar com um peão a mais. Mas talvez eu tenha que ganhar um final de torres. Mas aí você errou aqui. Tem bispo D5 cheque que já perde. Aqui ficou claro os defeitos do rock dele. Essa partida foi massa, hein? Bem instrutiva aqui na posição de inglesa. Essa aqui tem uns conceitos legais de pegar aí para enfrentar os 1600. Não só contra os 1600, viu? Porque esse conceito de tomar em F5, se toma de G faz F4, se toma de bispo faz D4. Aquilo ali é legal de conhecer, você pode usar em qualquer nível, tá? É um tema típico do meio jogo dessa inglesa Botvinnik. E agora fazendo a revisão da partida, ele me deu ali 91 de precisão, 80 e poucos ali para ele. Jogamos aí uma inglesa contra a Índia do rei. E agora o sistema Botvinnik com E4, que é essa estrutura. O plano é jogar bispo E3, dama D2, bispo H6, trocar os bispos e começar a jogar com F4. Mas ele veio com F5 primeiro. E aí tomamos. E agora que vem a ideia. Toma de bispo D4. Muda o plano, mas a justificativa é essa, que as trocas de peças que acontecem aqui em D4 favorecem muito a posição das brancas. Os bispos estão muito ativos e o principal tema é a segurança do rei. O rei preto ele fica bem vulnerável na posição. Bom, joguei cavalo D5, ele não gosta, ele acha mais forte ir lá e tomar mesmo o peão de B7. Mas aí ele interrogou também. E agora eu tomei em B7. A outra posição tá com vantagem também, é que o computador vai sempre no mais preciso da posição. E agora jogamos aí tomando com cheque. E não é o melhor dama D4, olha só. Ele prefere bispo G2, rei G2, bispo G2, rei G2. E joga essa posição com o peão a mais. Caramba, aqui ele fala dama F6. Aí toma, 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 toma em F1. Rei F1, torre... entendi. É porque nessa posição, apesar dele estar com peão a menos, o rei tá mais ativo. Cara, meu computador... Uma coisa que é muito massa de fazer é jogar posições com vantagem contra o computador. Qualquer dia tenta fazer isso. É um treino muito legal para você aprender a converter vantagem. Eu fiz bastante isso já, jogar posições com vantagem contra o Stockfish. É difícil demais de ganhar a partida, porque ele sempre vai achando um recurso. Então, olha só, aqui parecia uma boa... simplificar, mas ele entende que dama F6 o rei já fica ativo e de repente o preto começa a ter chances. Mas aí ele interrogou com rei G8 e aí já teve que abandonar a partida.
Bom, fica aí uma sugestão de inglesa mais agressiva, inglesa Botvinnik. Acredito que no curso do GM Água, lá dentro do Chessflix, ele aborda inclusive essa variante, que é uma variante bem interessante de se jogar de brancas também. Bom, mas então é isso, vamos chegando ao final desse nosso episódio de hoje. Espero que você tenha curtido, que você tenha aprendido mais. Se você gostou, deixa aquele like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui do canal.